Então veja só, ele diz, verso 16: certo homem estava preparando um grande banquete, e ele convidou muitas pessoas. Na hora de começar o banquete, ele envia seus servos para dizer para aqueles que haviam sido convidados: venham, pois tudo já está pronto. Ele convida muitas pessoas para abençoar. Essas pessoas somos nós. Você que está aí do outro lado, você é um convidado do Senhor para esse poderoso banquete, para o banquete onde nós haveremos de celebrar eternamente. É um dia de celebração eterna. O céu é um lugar de celebrações eternas, povo abençoado, de tremendas festas. É o lugar do nosso descanso. E se é o lugar do descanso, isso significa que nós temos que estar trabalhando aqui. Porque ele diz que só vai descansar aqueles que estão cansados. Aleluia. Então você já começa a perceber que nesse caminho você não pode parar. Enquanto o pecado estiver na terra, sempre haverá trabalho. A causa do nosso trabalho é o pecado. Nós vamos trabalhar por causa do pecado. Aleluia. Quando nós chegarmos na eternidade, então encerra seus trabalhos. É hora de descansar. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele saiu e convidou. Veja só. Ele preparou um grande banquete e ele convidou a muitas pessoas. Na hora de começar o banquete, ele enviou o seu servo para dizer para aqueles que haviam sido convidados: venha, tudo está pronto. Aleluia. Aleluia. Mas ele diz: mas todos aqueles, todos, na minha tradução diz todos. Vamos ver na tradução da King James. Vamos ver quando ele diz. Na minha diz: contudo, um por um, começaram a declinar com desculpas. O primeiro alegou: acabei de adquirir uma grande propriedade, preciso ir ver, por favor, queiras me desculpar. Aleluia. Então o Senhor já começa a abrir um outro leque aqui. Ele está definindo qual é a igreja que vai entrar. Ele está definindo a sua igreja aqui, povo abençoado. Ele está definindo, ele está dizendo: família, bandeira vermelha. Família, bandeira vermelha. E quando ele diz que envia os convidados, e os convidados vêm até nós, e traz o convite, então alguém, ele começa a declinar, ele começa a se desviar, se curvar com desculpas. Cuidado, porque o Senhor está soando um alarme tremendo aqui diante de ti. Porque Ele está mostrando algumas causas que vai fazer com que essas pessoas desse tempo presente vão perder o reino do céu. Aleluia. Aleluia. Então veja só, povo abençoado. Ele diz: adquirir uma grande propriedade. Uau! Isso é terrível. E por isso que ele disse: você precisa negar pai, mãe, filho, esposa, tudo. Ele está falando da família. Porque quando você olha num olhar amoroso, você vai compreender que a família é um dos bens maiores que Deus dá para nós. Então você vai amar sua família com muita força. Mas há algumas pessoas que elas trocam até mesmo a família por outras coisas. Seus grandes amores se tornam os bens materiais, as riquezas, as coisas desse mundo. Aleluia. Aleluia. Então veja só, povo abençoado. Ele disse: mas todos começaram de um por um a apresentar desculpa. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade e preciso ir, por favor, desculpe-me, porque eu tinha acabado de comprar uma grande propriedade. Aleluia. E o outro, verso 19, ele diz: acabei de comprar 5 juntas de boi e estou indo experimentar, por favor, desculpe-me. Aleluia. Povo abençoado,
Por acaso isso não está se parecendo com o que está acontecendo agora no nosso meio? Aí você me pergunta, como assim, pastor José? Porque o Senhor enviou aqueles que ele enviou, os dois mensageiros. E vocês veem que recentemente, acho que 1 ano, 2, 3 aí atrás, o profeta do Senhor, Deus deu uma grande visão para ele. E nessa grande visão, Deus mostrou para ele um carro antigo, um carro velho, daqueles bem antigos. Porém, o carro era novo zero. Era um carro antigo, mas era novinho zero. Então o Senhor disse para ele entrar no carro, e pegou e deu na mão deles, da mão do profeta, as cartas convite para ele enviar nos 4 cantos da terra. Então ele saiu naquele carro para enviar a carta aos 4 cantos da terra. E quando ele saiu a entregar essas cartas, meus amados e preciosos irmãos, as coisas que Deus faz é chocante. Nós não podemos compreender com muita facilidade, mas o Senhor faz coisas espantosas. Você vê que os judeus, quão sábios são, cheios de sabedoria, cheios de entendimento, eles não compreenderam quem ele era. Eles viam os milagres, eles viam tudo, mas eles não compreenderam que ele era o Messias. Eles não o aceitaram como o Messias. Porque na sabedoria de Deus, o Senhor deu um nó ali na situação. E eles esperavam um rei que pudesse governar ali. Eles esperavam um rei que pudesse destruir os soldados romanos e então ele se tornar o maior império da terra. Assim como vai acontecer após a tribulação. Então eles esperavam isso, povo abençoado. Mas não foi de fato o que aconteceu. Deus disse também, povo abençoado, da sua maneira tremenda de trabalhar. Ele disse: uma virgem dará à luz a um filho. Quem na sã consciência poderia compreender que uma virgem poderia dar à luz a um filho? E ele se chamará Emanuel. Então, povo abençoado, nós devemos ficar chocados, porque a maneira de Deus trabalhar é tremenda. Algumas pessoas já ouviram nós ensinando aqui sobre Mateus 25, verso 6, dizendo: essa é a trombeta da meia-noite. O profeta do Senhor que está gritando nos 4 cantos da terra está alertando que o tempo acabou e que o Messias está vindo. Você vê que ele está alertando exatamente como está escrito em Mateus 25, 6. Mas há um comando sério ali. Um comando muito sério. Eu não estou desviando do foco não, povo abençoado. Só para me chegar onde eu quero falar aqui. Mateus 25, 6 diz: à meia-noite ouve-se um grito. O grito não veio de dentro da igreja, veio de fora. Por quê? Porque a igreja estava dormindo, significando morta espiritualmente. Gritou-se, houve-se um grito tremendo, foi alto, um bradar muito forte, um clamor muito forte. Então, aquela igreja que um dia teve contato com Deus, que um dia ouviu a voz do Senhor, que hoje não está mais ouvindo, ouviu essa voz à meia-noite. Então, quando ela ouviu, ela recebeu o seu primeiro comando. Ele diz: o Messias está vindo, saiam para encontrá-lo. Aleluia! Mas da onde que ele está mandando a igreja sair? Ele está mandando a igreja sair da igreja. Ele está separando a igreja da igreja. Ele está separando a igreja santa, porque essa saída chama-se separação. Separação.
Porque a igreja que ainda está ativa agora, ela está apagada. Ela está morta. Então o Senhor está dizendo para nós fugir, sair daquela situação. Aleluia. E por que eu estou falando isso? Porque o profeta, porque Deus entregou as cartas para o profeta para entregar somente às igrejas do ministério de arrependimento e santidade. E somente uma igreja nesse santo ministério não recebeu a carta. Mas todas as outras igrejas receberam a carta. Esse é o convite que o Senhor está dando para os mensageiros no horário da meia-noite. Se você tiver o seu coração sensibilizado para ouvir a voz do Senhor, então você vai sair. Você vai receber a sua carta. Aleluia. Aleluia. Então veja só, povo abençoado. Ele está dizendo, o verso 18: mas eu acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-lo. Por favor, me desculpe. O outro diz, eu acabei de comprar a junta de boi. No verso 20 o outro diz, eu acabei de me casar e não posso ir. Esse queria ir para a lua de mel. Que tremendo, povo abençoado. No horário da meia-noite, até mesmo o que a maioria de nós não sabe, que é um dos mais terríveis pecados que vai derrubar a maioria da humanidade, chama-se esse pecado. Não é pecado casar, povo abençoado. Mas quando o Senhor está falando casamento, Ele está falando pecado sexual. Quando você se afasta do propósito por causa de um casamento, por causa de um negócio, o Senhor está levantando bandeira vermelha, que família vai fazer muitos crentes perder o reino do céu. O Senhor está levantando bandeira vermelha, Ele está definindo a igreja dele, Ele está dizendo que a minha igreja não é uma igreja apegada ao mundo. Aleluia. Ela não é uma igreja ligada ao mundo. Aleluia. Aleluia. Isso é muito poderoso, povo abençoado. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então a família e os bens pode